Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você aí que é aluno, né, ou apenas curioso dessa matéria tão interessante que é a física, né? E eu queria agradecer a presença de vocês aí. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, tá bom? Assim, um pouco diferente, né, do comum, porque eu normalmente gravava vídeo como? Eu em pé, eu tinha um quadrozinho, lembra? E aí eu explicava através do quadradinho, aquela coisa toda. E hoje eu vou mostrar uma curiosidade muito legal, só que na tela do meu computador. Né? Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona as gangorras, né? E aí é tão... E aí vocês podem até brincar e tal, aí a galera, eu não sei pra quem é mais velho, né, e não gosta de gangorra, né? Mas eu convido a você a gostar, porque assim, tem um bom conceito de gangorra em cima da física, né? Na verdade, a física, ela explica ali a gangorra ali tranquilamente, né? E aquela pessoa que acaba sendo mais pesada que você, né, acaba te deixando você sempre em cima de castigo, então, você vai poder agora fazer essa tática que eu vou te ensinar, explicando através da física como competir com ela, tá bom? E vocês conseguirem ficar no mesmo patamar, né? Exceto algumas coisas que podem acontecer, mas isso aí eu vou explicar no decorrer do vídeo, tá bom? E eu vejo vocês na tela do meu computador logo depois da vinheta. Então, gente, como já foi apresentado, né, eu vou mostrar um vídeo hoje a partir aqui da tela do meu computador, né, como eu havia dito, e nós vamos falar exatamente sobre o torque, né, mais especificamente nós vamos falar sobre equilíbrio, né? Só que para a gente poder entender sobre equilíbrio, né, que eu vou fazer uma demonstração de um equilíbrio aqui numa gangorra, né, que vocês vão ver que é muito interessante. Eu queria falar um pouco sobre o torque, né? Claro, de uma maneira muito resumida, porque eu não estou dando aula, né? Eu apenas vou mostrar uma curiosidade legal. Tá bom, então aqui nós temos o torque, tá? O conceito de torque, até então, é o quê? É uma força, né, que causa uma aceleração, né? Assim como na cinemática linear, né, na cinemática, a gente tem a força lá que causa uma aceleração também. Só que qual é a diferença do torque para a força normal, né? Vamos colocar assim, né? É que o torque ele vai gerar uma aceleração angular, certo? E essa aceleração angular ela é calculada por uma variação de uma velocidade angular, certo? Sobre a variação de tempo, que é parecido com a aceleração média. Lembra lá da aceleração média lá na cinemática? Então, é praticamente a mesma coisa, só que a aceleração é diferente, obviamente, né? Então, esse aqui é o conceito de torque, beleza? E a fim de cálculos, nós temos esse... Opa, acabei mexendo aqui. Em cálculos, nós temos que o torque eu vou representar pelo esse tesão aqui, tá? É igual a força vezes a distância, tá? Isso vai ser muito importante pra gente, tá? Para calcular o nosso equilíbrio aqui, beleza? Salvo aqui uma exceção, tá, gente? Porque pode ter que tenha um cosseno θ aqui, por exemplo, tá? Eu tô colocando zero, mas é cosseno θ, tá? Por quê? Por que esse cosseno θ? Esse cosseno, na verdade, é quando esse torque, quando essa aplicação não for uma aplicação de 90 graus,
tá? Mas eu não vou explicar isso porque isso não tem nada a ver com o vídeo de hoje. Como nós vamos estar fazendo uma aplicação em que a rotação, né, entre uma alavanca, vamos colocar assim, ele é perpendicular, certo? Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus. Então, para fins de cálculos aqui, ele não conta, tá bom? Digamos que isso aqui é um torque perfeito. Então, assim, gente, nós vamos falar sobre equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? O equilíbrio é quando eu tenho que o torque é igual ao outro torque. Ou seja, os torques são todos iguais. Né? E isso vai ser muito importante para poder a gente entender essa curiosidade aqui. Então, o que acontece? Aqui, gente, eu estou numa simulação de um site, tá bom? De física, tá? Mas ele não traz somente de física, tá? Ele traz sobre matemática e química e enfim. Ele é muito legal. E eu coloquei esses dois apoios aqui apenas para começarmos a brincadeira. Mas eu vou tirar porque a gente precisa trabalhar com equilíbrio, certo? Certo. Então, vejamos. Eu tenho aqui um extintor que ele tem uma massa de 5 quilogramas, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para vocês que nós temos que o extintor 1, eu vou colocar assim, ó. E1, ele tem uma massa, vou colocar uma setinha. Ele tem uma massa que é de quê? De 5 quilogramas. Beleza? Beleza, e eu tenho um outro extintor também, que tem uma massa de 5 quilogramas. Né? Extintores são iguais. Vou colocar aqui o E2 só para mudar. E nós temos uma lixeira que eu vou colocar como L, que a massa dele é de 10 quilogramas. Então é o dobro de um extintor. É como se fossem esses dois extintores juntos, certo? Né? Isso é fácil de ver, né, gente? Beleza. Aí, olha a seguinte coisa. Imagina que eu pego, tá? Vamos tomar como referência esse ponto aqui, tá? Esse aqui é o centro da gangorra, né? Se eu coloco um corpo aqui e um outro corpo aqui, tá? Esse meiozinho aqui é o que nós chamamos de centro de massa, tá bom? Eu vou colocar um aqui, eu vou colocar um outro aqui. Eles vão estar a meio metro de distância do centro e esse aqui também vai estar a meio metro de distância do centro. Esse ponto aqui é o que nós chamamos de centro de massa, ou seja, é onde está o centro da minha massa, tá bom? E vocês podem ver que eles estão bem perto do centro. Mas, por exemplo, se eu pegar esse extintor 1, tá? E colocar ele aqui, olha o que acontece. Viram? Aqui ganha. Mas por que que aqui não tem efeito nenhum? Aqui não conta peso. E se eu colocar aqui também não conta peso. Se eu colocar aqui também não conta peso. Aqui também não conta peso. Aqui também não conta. Conta um pouquinho, né? Assim, um pouquinho. E aqui também não conta. Mas para que eu tenha um equilíbrio, eu preciso colocar exatamente no mesmo tamanho de metros que o primeiro extintor tá. E por que isso? Tá? E por que isso? Simples, exatamente por conta do torque. Esse equilíbrio ele só vai acontecer se o torque desse lado for igual ao torque desse lado, tá bom? Eu não sei se esse gravador tem uma canetinha. Ó, ele tem. Gostei. Ele tem uma canetinha, gente. Calma aí. Então, precisa que o torque desse lado, tá bom? Me perdoe aí a escrita mal. Eu tô fazendo tudo no mouse. É preciso ser igual a esse torque.
Tá horrível. Tá horrível, gente. Eu tentei fazer um 2 aqui, mas não deu muito certo, não. Enfim. E aí, o que acontece? Eu preciso que esse torque seja igual a esse torque. Vou fazer um sinalzinho aqui de igual. Porque se não for, vai haver um desequilíbrio. Mas olha, se eu pegar, por exemplo... Tá show. E aí, o que acontece? Como esse torque precisa ser igual a esse torque, né? Eu preciso fazer alguns cálculos. Só que olha essa curiosidade muito interessante. Se eu tirar esse extintor, por exemplo, tirei, e eu coloquei esse, olha o que vai acontecer? Ganhou. Mas ele está na mesma distância, porque a distância, dependendo da minha massa, né, ela não faz nenhuma diferença. Como assim? Eu não estou entendendo. Olha, a massa desse aqui é 5 e a massa desse é 10, é o dobro, certo? Então, vamos esquecer um pouco essa ideia, tá? E vamos pro cálculo, beleza? Eu vou colocar aqui para ficar juntinho, beleza? E vamos vir pro cálculo. Pensa no seguinte, lembre-se sempre dessa fórmula, show? Ó, se eu tenho um torque, tá bom? Vamos fazer o torque do primeiro lado. Esse é o torque do primeiro lado. Se o torque daquele primeiro lado é o quê? É força vezes distância. E aí, gente, aqui que tá o gráfico interessante, né? Por quê? Porque, olha, aqui, quando eu coloco um objeto, vocês veem que tá mostrando essa seta? Essa seta aqui é porque eu pedi pra mostrar a força, tá? Essa seta aqui, ele tá me indicando a força. Que força é essa? É a força-peso, tá? Ou seja, essa força-peso, ela está sendo calculada através da minha massa vezes a aceleração. Nós sabemos que a aceleração da Terra é 10, tá? Não chega a ser 10, né, gente? É 9,4, né? E é um número decimal, mas nós arredondamos para 10, tá? E a fim de cálculos, a gente vai dizer que é 10. Então vamos imaginar aqui uma coisa, olha, força, beleza? Força. Como é que eu vou calcular essa força? A força peso aqui. Então eu tenho um extintor que vale 5, né? Tem minha massa 5. Então vamos lá. Minha massa é 5 vezes a gravidade, que é 10, tá? Então para calcular força peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Show? Show. Vezes, eu vou fazer um vezes, tá? Vezes a minha distância. Eu coloquei o meu extintor no 2, tá? Essa distância, ela está relacionada ao centro, tá bom? Então, eu tenho 2 metros aqui de distância do centro, beleza? Então, eu vou colocar aqui 2. Vou aumentar isso aqui. Então, o quanto vale esse torque? Esse torque, então, vale quanto? Esse torque vale 5 vezes 10, 50 vezes 2, 100. Então esse torque vale 100. 100 newtons, né? Vamos colocar assim. Que é uma força. E aí, valendo 100 newtons aqui, de um lado, quanto vai valer do outro lado? Para que haja o equilíbrio, é preciso que o torque de um seja igual ao torque do outro. Então, o outro lado também tem que valer o quê? 100 newtons, tá? Tem que ter o torque de 100. Beleza, então vamos calcular o do outro lado. Vamos imaginar, tá? E aí nós vamos pegar o outro exemplo, que eu usei essa lata aqui, com a mesma distância, beleza? E ao dobro. Então vamos usar esse exemplo. Torque do outro lado tem um extintor que tem essa mesma propriedade, 5 vezes 10, tá? Vezes a distância que é o quê? 2, certo? Opa, desculpa, gente. Aqui eu já calculei o primeiro, né? Eu tô calculando o primeiro de novo. Aqui, na verdade, é 10 vezes 10.
Show, por quê? 10 a minha massa e 10 a aceleração. Multipliquei vezes 2 e olha, eu tenho que T2 vale quanto? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 2, quanto que vai dar isso? 200. Show? Então, olha, se aqui deu 200 Newton e aqui deu 100 newtons, então qual o torque que vai ganhar? Esse. Logo, o lado maior vence. Por isso que houve esse desequilíbrio. O que eu teria que fazer para que houvesse um equilíbrio aqui? Bom, cara, se eu diminuir a minha distância, porque eu não posso mudar a minha massa, porque a massa é a massa do próprio objeto. E a aceleração da gravidade também não posso mudar, porque a aceleração é da aceleração daquele lugar, né? Desse planeta. Então eu não posso mudar. Mas eu posso mudar o quê? Eu posso mudar a distância. Deixa eu pensar. Se eu for para a distância 1, se eu tiver uma distância de 1 metro, e eu multiplicar isso por 1, não vai dar 100? Logo, se eu tirar de 2 metros e colocar em 1 metro, olha o que vai acontecer. Tadã! Equilíbrio. Certo? Certo. Logo, houve um equilíbrio. Por quê? Porque o torque de um lado foi igual ao torque de outro. Bom, gente, essa aqui é uma brincadeirinha, né? Isso aqui é uma curiosidade que eu quis trazer para vocês, para mostrar para vocês que na gangorra, até na gangorra, tem física. Por quê? Porque se eu tenho uma pessoa aqui, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente brincava de gangorra, ou pelo menos eu, quando brincava de gangorra, eu era muito magro, né? Ainda sou. Então, tipo assim, o meu peso, eu poderia ficar aonde eu quisesse. Assim, entre aspas, né? Que eu perdia. Por quê? Porque uma pessoa que tinha mais peso que eu, ela ganhava. Só que eu comecei a ser esperto. O que eu comecei a fazer? A competir também com ela. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa estava aqui na posição 1. Então vamos imaginar, a pessoa tinha 10 quilos e ela estava aqui nessa posição 1. E eu tinha 5. Era só eu ir para trás que eu ia competir com ela. Entenderam? Então, tipo assim, na gangorra não importa se você é mais pesado, se você é mais leve. Basta você ter a física na sua cabeça. Então, a não ser que ela fosse também lá para trás. Aí realmente você ia ficar na desvantagem, né? E aí você poderia ir para mais para trás, mas mesmo assim aqui não tem como, né? Mas ir para frente, ir pro lado e você ia continuar em cima, né? Mas se ela estivesse um pouco aqui na frente, você poderia simplesmente ganhar. Perdão, vou colocar aqui. Você poderia ganhar dela e ficar na mesma altura que a pessoa, né? Sendo ela tendo um pouco mais de massa do que você, ou não, você poderia ganhar, certo? Então, gente, esse foi basicamente o vídeo de hoje, né? Agora você vai poder competir com aquela pessoa que é mais pesada que você e ela ficava te botando de castigo no alto, né? Agora você vai poder ganhar dela. Ou não, né? Vai depender aí também se ela for esperta. Fechou, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. E até mais, gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Vocês podem ver aí que eu expliquei todo o processo de torque, né? Eu expliquei a questão do equilíbrio, né? Como é que funciona. Isso é muito importante para quem está estudando, né? Porque a galera que estuda torque no ensino médio, né? Principalmente, precisa entender, né, o conceito de torque, aquela coisa toda, e eu dei uma explicadinha, só que eu queria trazer uma curiosidade, não dar uma aula. Então eu trouxe essa curiosidade aí, né, de você conseguir manter sempre em equilíbrio com a gangorra, tá bom? Então, após
vocês entenderem isso, vocês podem brincar aí com seus amigos que gostam de te deixar de castigo, sabe? Aquelas pessoas que gostam de te deixar de castigo pra você ficar lá no alto e você não sair da gangorra. Então, agora você pode tirar sarro dela, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever, tá bom? E também de ativar as notificações. E também deixar um like, eu acho que vale um like, né, gente? Esse vídeo ficou sensacional, eu gostei muito, tá? Bom, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!